Olá a todos! Vamos apresentar agora, na nossa aula de número 9, da unidade 4, o vetor gradiente. Vocês encontrarão esse assunto na seção 4.6. Para apresentar o vetor gradiente, nós temos que definir o operador nabla, que é um triângulo invertido. Como que é esse operador? Nabla igual a um vetor de duas componentes, sendo que a primeira componente é o del x, é o operador derivada parcial em relação a x. E a segunda componente é o operador del y, é a derivada parcial em relação a y. Então, quando aplicamos o operador nabla na função f de xy, teremos um vetor cujas componentes são as derivadas parciais em relação a x, em relação a y da minha função f. É o del f dx e del f del y. Está aqui. Ou, na notação simplificada, fx, fy. E a aplicação do vetor nabla na minha função f é conhecido como vetor gradiente. Agora, vou associar o vetor gradiente com a derivada direcional. Então, vimos que a derivada direcional da minha função f em relação ao vetor u no ponto x0, y0, ele é fx no ponto x0, y0 vezes a, mais fy no ponto x0, y0 vezes b. Então, é uma soma em que cada parcela é formada por um produto. Da teoria da geometria analítica, tem um capítulo em que é apresentado o produto escalar, tá? Então, essa expressão aqui, soma, na verdade, ela é o produto escalar da derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, vírgula, fy no ponto x0, y0, produto escalar, eu coloquei como marrom aqui, uma bolinha marrom, o vetor AB, tá? Mas, pela definição vista anteriormente, esse primeiro vetor, cujas componentes são as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, é o vetor gradiente, tá? Escalar vetor AB. Lembrando que esse vetor AB é o vetor vindo da derivada direcional, portanto, ele tem módulo 1. Assim, podemos escrever que a derivada direcional de f em relação ao vetor u, tá? No ponto xy qualquer, ou também no ponto x0, vai depender das aplicações. Ele é o vetor gradiente, né? Aqui o nabla aplicado na minha função f de xy, escalar vetor u, sendo u o vetor cujas componentes é a e b. Tá? Então, essas duas expressões relaciona-se o vetor gradiente com a derivada direcional, tá? O vetor gradiente tem inúmeras aplicações e ele, através dele, podemos descobrir qual é a direção, dado um ponto do domínio de uma função, qual é a direção que devemos calcular a derivada direcional para que ela seja máxima. E isso é dado pela proposição 4.4. Eu vou ler aqui. O valor máximo de df du, ou seja, da derivada direcional, ocorre quando ela tem a mesma direção de gradiente de f. Tá? Então, nós podemos afirmar com essa proposição, ela está demonstrada lá na unidade 4, que a direção onde ocorre o máximo da derivada direcional é a mesma direção do vetor gradiente.
E é possível observar também dessa proposição que, como o vetor gradiente ele aponta para a direção máxima, o seu oposto vai apontar para a direção mínima. Então, menos gradiente de f nos dá o valor mínimo da derivada direcional. Está aí, então, a apresentação teórica do vetor gradiente da seção 4.6.